Você já se perguntou quem é realmente o segundo cavaleiro do Apocalipse e por que sua presença é tão perturbadora em nossos dias? Descubra como essa figura enigmática pode estar influenciando sua vida sem que você perceba. Bem-vindos ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você. Hoje vamos desvendar um dos mistérios mais inquietantes do livro do Apocalipse, o segundo cavaleiro. Aquele que, montado em seu cavalo vermelho como sangue, tem o poder de tirar a paz da terra. Não é apenas uma figura distante das profecias, é um símbolo que pode explicar muito do caos que vemos ao nosso redor e talvez dentro de nós mesmos. Prepare seu coração para uma revelação que pode mudar completamente sua perspectiva sobre os conflitos que enfrentamos diariamente. Nas profundezas do livro do Apocalipse explicado, encontramos uma das mais enigmáticas visões já registradas nas Escrituras Sagradas. Entre as profecias bíblicas que causam arrepios na alma, poucos símbolos são tão impactantes quanto os 4 cavaleiros que galopam anunciando o fim dos tempos. Hoje, vamos mergulhar no mistério do segundo desses mensageiros, o Cavaleiro Vermelho. Aquele que, montado em seu corcel da cor do sangue, tem o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros. Já parou para pensar no que essa figura realmente representa na nossa vida hoje? Não é apenas uma narrativa bíblica pouco conhecida, perdida em páginas antigas. É um alerta que ecoa através dos séculos até nossos dias. Quando João, o discípulo amado, recebeu essa visão na ilha de Patmos, ele não estava apenas documentando um pesadelo apocalíptico. Ele estava recebendo uma revelação divina sobre forças que operariam ao longo de toda a história humana, até a consumação dos séculos. E se eu te disser que esse Cavaleiro Vermelho não é apenas uma figura do passado ou do futuro distante, mas uma realidade presente que cavalga pelos continentes, pelas cidades, pelos lares e, mais perturbadoramente, pelos corações humanos? A Bíblia não é apenas um livro de histórias inspiradoras. Ela contém advertências severas que muitas vezes preferimos ignorar. O segundo cavaleiro é uma dessas advertências que exige nossa atenção urgente. Ao contrário do primeiro cavaleiro, que aparece montado em um cavalo branco e tem sido interpretado de várias maneiras ao longo dos séculos, o segundo cavaleiro não deixa margem para ambiguidades. Sua missão é clara e devastadora: tirar a paz da terra. Em um mundo que já conheceu 2 guerras mundiais, inúmeros conflitos regionais, genocídios, terrorismo e violência urbana crescente, não é difícil reconhecer os cascos desse cavalo vermelho batendo no chão da história humana. Mas será que estamos realmente compreendendo a profundidade dessa visão apocalíptica? Será que percebemos como ela se relaciona com nossas vidas cotidianas, nossas escolhas pessoais, nossos relacionamentos mais íntimos? Essa é a jornada que faremos hoje, do texto bíblico aparentemente distante até o centro de nossas próprias experiências. Porque, meus amigos, o segundo cavaleiro não é apenas uma figura teológica abstrata. Ele representa uma força espiritual real, que opera no mundo e que pode estar operando em sua própria vida neste exato momento. E reconhecê-lo é o primeiro passo para resistir ao seu poder destrutivo. Então, prepare-se para uma revelação que pode mudar completamente sua perspectiva sobre os conflitos que enfrentamos diariamente, desde as grandes guerras internacionais até as pequenas batalhas que travamos dentro de nossas próprias casas e dentro de nossos próprios corações. No capítulo 6 do Apocalipse, versículos 3 e 4, João descreve com detalhes impressionantes. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: "Venha!" Então saiu outro cavalo, vermelho como fogo.
Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. A cor vermelha não foi escolhida por acaso. Ela simboliza o sangue derramado nos conflitos que assolam a humanidade desde o princípio dos tempos. As batalhas espirituais na Bíblia frequentemente se manifestam em guerras físicas, e esse cavaleiro representa a encarnação da discórdia, da violência e dos conflitos que dilaceram nações e corações. Observe que o texto diz que esse cavaleiro recebeu poder, uma indicação clara de que existe uma autoridade superior que permite sua atuação. Isso nos lembra das palavras de Jesus a Pilatos: nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Mesmo as forças mais destrutivas do universo operam dentro dos limites estabelecidos pela soberania divina. Isso não diminui o horror de suas ações, mas nos dá a certeza de que, por mais caótico que o mundo pareça, Deus ainda está no controle do grande quadro da história. É fascinante notar que o cavaleiro não causa diretamente a morte. Ele tira a paz e faz com que os homens se matem uns aos outros. Essa é uma distinção crucial. O cavaleiro vermelho não é tanto um executor direto, mas um instigador, um provocador de conflitos. Ele cria as condições para que a humanidade se autodestrua. Não é isso que vemos ao longo da história? Guerras iniciadas por orgulho, por ganância, por intolerância, sempre justificadas por ideais nobres, mas alimentadas por motivações sombrias. A espada mencionada no texto é outro elemento simbólico poderoso. Na linguagem bíblica, a espada frequentemente representa a autoridade e poder de julgamento. Jesus mesmo disse que não veio trazer paz, mas espada, referindo-se à divisão que a verdade inevitavelmente causa em um mundo que prefere a mentira. Mas a espada do segundo cavaleiro não é a espada da verdade, é a espada da divisão pela divisão, do conflito pelo conflito. É o instrumento que corta laços, que separa o que deveria estar unido, que fere e mata sem discernimento. Quando olhamos para os conflitos que assolam nosso mundo hoje, desde as guerras entre nações até as disputas familiares, podemos ver claramente a marca desse cavaleiro. A polarização política extrema, o sectarismo religioso, o tribalismo social, todas são manifestações de seu trabalho insidioso. E o mais perturbador é que muitas vezes não percebemos que estamos sendo manipulados por essa força. Acreditamos estar defendendo a verdade, a justiça, a liberdade, quando na verdade estamos apenas alimentando o ciclo de violência que o Cavaleiro Vermelho veio instaurar. Diferente das histórias de fé na Bíblia que costumamos ouvir nos cultos dominicais, essa visão apocalíptica nos confronta com uma realidade incômoda que preferimos ignorar. O segundo cavaleiro não traz apenas guerras entre nações. Ele semeia discórdia nos lares, nas amizades, nas igrejas e comunidades. Aquela discussão acalorada que você teve ontem com seu cônjuge, aquele ressentimento que guarda há anos contra um familiar, aquela família dividida por mágoas antigas que ninguém mais lembra como começaram. Não seriam manifestações desse cavaleiro vermelho galopando em nossas vidas cotidianas? Os anjos na Bíblia frequentemente trazem mensagens de paz e reconciliação, mas esse mensageiro do Apocalipse nos lembra que, quando rejeitamos a reconciliação divina, abrimos as portas para conflitos devastadores em todas as esferas de nossa existência. É como se João estivesse nos alertando. Olha só o que acontece quando a humanidade se entrega ao ódio e à divisão. A Bíblia nos ensina que somos uma criação unificada, um só corpo em Cristo, como Paulo escreveu aos Romanos. Quando essa unidade é quebrada, todo o organismo sofre. Não é por acaso que Jesus, em sua oração sacerdotal registrada em João 17, pediu repetidamente que seus seguidores fossem um, assim como ele e o Pai são um. A unidade não é apenas um ideal bonito, é o estado natural pretendido por Deus para sua criação.
O segundo cavaleiro representa a antítese desse ideal. Ele traz divisão, onde deveria haver unidade, ódio, onde deveria haver amor, suspeita, onde deveria haver confiança. E o mais trágico é que, muitas vezes, ele realiza seu trabalho destrutivo através daqueles que deveriam ser agentes de paz. Quantas vezes vemos pessoas religiosas promovendo divisão em nome de Deus? Quantas famílias são destruídas por aqueles que deveriam protegê-las? Quantas igrejas são dilaceradas por disputas que nada têm a ver com o Evangelho? O apóstolo Paulo advertiu sobre isso quando escreveu aos Gálatas: se vocês continuarem mordendo e devorando uns aos outros, cuidado para que não sejam destruídos uns pelos outros. Ele reconheceu a presença desse espírito divisivo mesmo entre os primeiros cristãos. E se isso acontecia na igreja primitiva, quanto mais em nossos dias. A estratégia do Cavaleiro Vermelho é particularmente eficaz porque ele raramente aparece como é. Ele se disfarça de justiça, de retidão, de defesa da verdade. Ele nos convence de que nosso ódio é santo, que nossa divisão é necessária, que nosso conflito é justo. E assim, sem perceber, nos tornamos seus agentes, carregando sua espada e derramando o sangue de nossos irmãos. Se não literalmente, pelo menos em nossas palavras, pensamentos e atitudes. Jesus nos advertiu: pelos seus frutos os conhecereis. E quais são os frutos do segundo cavaleiro? Divisão, ódio, violência, guerra. Quão diferente isso é dos frutos do Espírito listados por Paulo: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando examinamos nossos próprios corações e relacionamentos, que frutos encontramos? Os do Espírito de Deus ou os do Cavaleiro Vermelho? Para compreender melhor o segundo cavaleiro, precisamos olhar para o contexto histórico da época em que o Apocalipse foi escrito. João estava exilado na ilha de Patmos, e os cristãos enfrentavam perseguições brutais sob o Império Romano. A espada mencionada no texto não era apenas uma arma qualquer, era a machaira, a espada curta romana usada para execuções e sacrifícios. Essa mesma palavra aparece quando Jesus, ao ser preso no jardim do Getsêmani, diz a Pedro: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Os sacrifícios no Antigo Testamento nos ensinam sobre o preço do pecado, e o segundo cavaleiro nos mostra o custo coletivo da violência humana. É como se as páginas do Apocalipse sussurrassem: vocês não aprenderam ainda? A espada que empunham contra outros eventualmente se voltará contra vocês mesmos. O Império Romano, com toda a sua glória militar e domínio territorial, era mantido pela força das armas. A Pax Romana, tão celebrada pelos historiadores, era na verdade uma paz imposta pela violência, exatamente o tipo de paz que o segundo cavaleiro representa. Não é paz verdadeira, mas submissão forçada. E como toda estrutura baseada na opressão, estava destinada a cair. Quando João recebeu sua visão apocalíptica, ele estava vendo além do império de seu tempo. Estava contemplando um padrão que se repetiria ao longo da história humana. Impérios se levantariam e cairiam, sempre seguindo o mesmo ciclo. Ascensão através da violência, manutenção através da opressão e queda através da autodestruição. O Cavaleiro Vermelho não é apenas um agente de destruição externa. Ele semeia as sementes da autodestruição dentro das próprias estruturas que ajuda a estabelecer. É interessante notar que, na visão de João, o segundo cavaleiro segue o primeiro. Muitos estudiosos interpretam o primeiro cavaleiro montado em um cavalo branco, como representando conquista ou falsa paz. O segundo cavaleiro, então, revela a verdadeira natureza dessa conquista, não paz genuína, mas conflito e derramamento de sangue. É como se a visão nos dissesse: cuidado com as promessas de paz e segurança que não vêm de Deus. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: quando disserem,
paz e segurança, então virá sobre eles repentina destruição. O cavaleiro vermelho frequentemente segue falsas promessas de paz. Ele espera que baixemos nossa guarda, que nos iludamos com falsos sentimentos de segurança, para então revelar sua verdadeira natureza. Isso é verdade tanto na geopolítica quanto em nossas vidas pessoais. Quantas vezes entramos em relacionamentos, negócios ou compromissos que pareciam promissores, apenas para descobrir que escondiam conflitos devastadores? O cavaleiro branco nos atrai com promessas. O vermelho revela a realidade amarga por trás dessas promessas. Como podemos, então, resistir à influência do cavaleiro vermelho em nossas vidas e comunidades? As estratégias espirituais para vencer batalhas internas começam com o reconhecimento. Precisamos identificar quando estamos sendo manipulados pelo espírito de divisão. Aquela indignação que sentimos ao ler uma opinião contrária online é realmente zelo pela verdade ou o cavaleiro vermelho sussurrando em nosso ouvido? Aquela relutância em estender a mão para a reconciliação é discernimento prudente ou orgulho ferido? O apóstolo Paulo nos dá uma orientação clara. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esta é talvez a arma mais poderosa contra o cavaleiro vermelho. Quando respondemos à hostilidade com bondade, ao ódio com amor, à divisão com unidade, estamos efetivamente desmontando o cavaleiro de seu cavalo. As orações poderosas na Bíblia frequentemente focam na paz e na reconciliação. Jesus nos ensinou a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ele estabeleceu o perdão como condição para sermos perdoados, um princípio revolucionário que desafia diretamente a lógica de retaliação que o Cavaleiro Vermelho promove. Paulo exortou: façam todo o possível para viver em paz com todos. Note que ele não disse quando for conveniente ou quando os outros merecerem, mas façam todo o possível. Isso significa que a paz não é apenas uma preferência, mas uma prioridade espiritual. Os salmos de lamentação nos ensinam a expressar nossa dor e frustração diretamente a Deus, em vez de direcioná-las destrutivamente contra outros. Davi frequentemente começava um salmo em angústia profunda, mas terminava em louvor e confiança. Esse processo de lamentação honesta, seguida por renovação de confiança, é uma ferramenta poderosa para processar emoções que, de outra forma, poderiam alimentar conflitos. A história de Davi e Saul nos oferece um exemplo poderoso de como resistir ao espírito de retaliação. Mesmo quando teve oportunidades de matar Saul, que ativamente buscava tirar sua vida, Davi se recusou, declarando: não estenderei minha mão contra o ungido do Senhor. Essa recusa em retribuir mal com mal, mesmo quando justificável aos olhos humanos, é uma rejeição direta do espírito do Cavaleiro Vermelho. O livro de Provérbios está repleto de sabedoria prática sobre como evitar e resolver conflitos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O homem irado suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Melhor é um pedaço de pão seco com paz do que uma casa cheia de iguarias com contendas. Essas orientações práticas nos dão ferramentas concretas para desmontar o Cavaleiro Vermelho em nossas interações diárias. Chegamos ao fim de nossa jornada pelo significado do segundo cavaleiro do Apocalipse. Vimos que ele representa não apenas guerras literais, mas o espírito de divisão e conflito que permeia nossa sociedade e, muitas vezes, nossos próprios corações. Mas também descobrimos que não estamos à mercê desse cavaleiro. Através do exemplo e poder de Cristo, podemos escolher o caminho da paz, do perdão e da reconciliação. Como disse Paulo, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se este estudo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem
E lembre-se de se inscrever em nosso canal para mais revelações bíblicas que transformam vidas. Até o próximo estudo, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes.